Queremos mais uma vez cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos fazendo uma oração para nós iniciarmos a escola bíblica dominical. E peço a Deus que Deus venha abençoar os meus irmãos que estão aqui conosco na casa do Senhor e que Deus possa abençoar também o seu lar. Você que estará alguns momentos conosco para participarmos da escola bíblica dominical. Deus em Cristo Jesus venha abençoar a sua vida, que o seu lar seja alcançado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu peço ao pastor Joaquim que ore ao Senhor. Pai eterno, Deus, Pai do nosso Senhor, muito obrigado, meu Senhor, por sua bondade, misericórdia, Senhor, para conosco. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso que o Senhor é. Meu Deus, meu Pai Celeste, bendito seja o seu santo nome, Senhor. Graças te damos, Pai Celeste. Meu Deus, bendito seja o seu santo nome, Senhor. Graças te damos, Pai Celeste. Entendimento a cada um que está aqui, ó Pai. Abençoa, Jesus. Dá entendimento ao pastor, ó Pai. Da minha vida, meu Pai Celeste. Ó Pai, essa escola bíblica, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, receber. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, nós oramos. Assim, ó Deus, nós o agradecemos. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos podem se assentar. Nós vamos para a nossa terceira lição. Como esse trimestre nós resolvemos resgatar uma lição antiga, lições antigas. E o trimestre ele está falando sobre o Deus do livro e o livro de Deus. Esse é o trimestre que nós estamos estudando nele. Nós vamos para a terceira lição, que é a lição de hoje. Ela vai falar sobre o Deus que intervém na história. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano e a sua soberania, ela rege todo este universo. Deus, Ele é regente, porque Deus, Ele é dominador. O Deus que criou todas as coisas existentes, Ele, como criador de todas as coisas, Ele controla ela, tem o controle absoluto. Deus não perde o controle de nada. Embora ao olhar humano dá a impressão que as coisas estão fugindo ao controle, mas só dá a impressão, porque Deus Ele detém o controle de tudo. E é isto que nós iremos meditar hoje. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículos 1 ao 7. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 7. Eu vou ler um versículo, logo após um irmão lê um versículo, logo após uma irmã lê outro versículo, e assim por diante. Todos acharam? Amém. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: não
Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a vontade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amém. Eu quero também comunicar aos irmãos que Mateus, embora não esteja conosco aqui, mas lá em Piabetá, onde ele está participando da escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a vida do Mateus. Meus irmãos, para nós termos uma noção do que nós iremos aprender hoje, ou compartilhar, os meus irmãos abram lá no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo de número 9 e 10. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, versículos de número 9 e 10. Eu vou ler para os meus irmãos. Só estou aguardando os meus irmãos acharem aí. Meus irmãos acharam? Isaías 46, versículos 9 e 10. Conseguiram achar? Vou ler para os meus irmãos. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Por isso a razão de Deus ele ter o poder de intervir na história, porque se nós formos fazer uma interpretação desse versículo aqui, que Isaías, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve, Deus, ele de antemão, ele já mostra todo o desenrolar da eternidade, desde o eterno passado até o futuro eterno. Tudo já está pré-determinado por Deus. Deus, ele já traçou todo o desenrolar da eternidade, desde o eterno passado até o futuro eterno. Como provar isto? A própria Bíblia Sagrada. Desde a Bíblia mostra no Gênesis a Apocalipse, mostra o eterno futuro, ou o eterno passado e o futuro eterno. Então, de uma extremidade à outra, tudo já está determinado por Deus. E vai e está acontecendo exatamente o que Deus determinou que acontecesse. Por isso Deus tem a total soberania. Deus ele rege este universo. Deus ele rege a terra. Por mais que muitos possam não aceitar isto, mas Deus ele é regente. E Deus ele leva a história a desenrolar da maneira como ele quer, porque
o atributo, que são três, Deus tem três atributos: onipresença, a onipotência de Deus dá a Ele todo o controle de todas as coisas, porque Deus, Ele é todo poderoso. É maravilhoso, irmãos, podermos meditarmos no poder de Deus. Um Deus que já escreveu toda a história. E ao escrever toda a história, só vemos a confirmação de tudo aquilo que já foi escrito por Deus. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada ela é tão atual, ela é tão recente, mas ao mesmo tempo ela levou 1600 anos para ser escrita. E o final a última compilação da Bíblia Sagrada foi no ano 90 depois de Cristo, quando João escreveu o livro de Apocalipse. E a organização da Bíblia se deu no primeiro século ainda. E quando nós olhamos, nós estamos já há 19 séculos depois da Bíblia ter sido escrita, e parece que foi escrita ontem, parece que a Bíblia foi compilada ontem. Veja a precisão das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque a palavra ela é viva, ela é muito atual para os nossos dias atuais. Por isso eu louvo ao Deus maravilhoso. Vamos lá, meus irmãos. Há muitas teorias acerca de como a história é constituída. Muitos indagam: o que movimenta a história? Tem ela um fim pré-determinado? Segundo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele atuou mais ou menos no terceiro século da história cristã, da era da igreja, terceiro século depois de Cristo. A história está subordinada à vontade soberana de Deus. Todavia, por causa do livre-arbítrio, ela também se desenvolve pela vontade e ação humana. A Bíblia nos ensina que tudo começou com a criação do homem. Deus está e sempre esteve no controle de todas as coisas, e por fim, na consumação dos séculos, o Todo-Poderoso estabelecerá novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. Uma coisa precisamos entender, irmãos: embora Deus ele tem a sua total soberania como regente desse universo, Deus ele colocou algo ao criar o ser humano. Deus colocou no ser humano o livre arbítrio, que é o direito de escolha. Todos nós somos para fazermos o que nós queremos da nossa vida, escolhermos o que nós queremos, todos nós, sem exceção. Se um de nós, dentro de nós, falarmos assim: eu vou para casa agora, não vou mais ficar aqui na escola dominical, vou embora para casa. Nós temos o livre-arbítrio de irmos para casa. É uma escolha que nós temos o direito de fazer, escolher. Se eu disser que hoje não irei almoçar, eu não irei almoçar. Livre arbítrio para uma decisão. Só que a decisão que nós tomarmos, a escolha que nós fizermos nesta vida aqui, vai responder por toda a eternidade. Quer ver? Vamos lá em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 11. Livro de Eclesiastes.
capítulo 11, versículo 9 e 10. Olha o que o texto diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Em outras traduções fala: sabe que por todas estas coisas Deus te pedirá conta. Aqui há uma liberdade para o ser humano fazer o que ele desejar fazer. O que ele quiser fazer da sua vida, ele vai fazer, porque ele é livre. Só que, no fim das contas, ele vai ter que responder por tudo aquilo que ele fez. Haverá um tempo de prestação de contas. Nós precisamos ter em mente: somos livres. Todo mundo é livre. Faz o que quiser da sua vida. Só que haverá um dia em que todos terão que prestar contas da sua vida. Tem outro texto aqui. Eclesiastes ainda, capítulo 12, versículos 13 e 14, que fala assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ô pastor, sim. Vai ter cantação de corda, não vai? Sim. Mas aqui tipo aqui, todo aquilo que a cantação de corda você falar nas pessoas, ou vai ser todo mundo só com esse? Individualmente, cada um prestará conta a Deus. Haverá um dia em que todos estarão reunidos, mas individualmente, um por um. É o que a Bíblia diz. Deus estará tratando da situação de cada uma pessoa. Mas não vai acabar no dia de cada um. Aí pertence a Deus essa situação aí. O tempo, como será, está na mão de Deus. Mas certo é, cada um vai ter que responder diante dos seus atos e ações. Queira Deus, irmãos, queira Deus, que todos nós que aqui estamos, e você que está em casa, queira Deus que todos nós venhamos alcançar, juntamente com aqueles que farão parte do arrebatamento, porque alcançando o arrebatamento da igreja, fazendo parte da igreja que irá ser arrebatada, nós iremos prestar conta das nossas obras para receber galardão no tribunal de Cristo, para julgamento das obras. Eu vou falar isso aqui mais no finalzinho. Mas agora o momento é para nós termos a consciência de andarmos com uma vida digna da salvação. Porque se nós deixarmos escapar esta oportunidade do céu, a situação vai ficar estreita. Vamos lá, vamos prosseguir. O Deus que intervém na história. A intervenção divina na criação, a formação da terra. A terra não surgiu do acaso. A terra não surgiu, ela não surgiu do acaso, como há uma teoria da evolução. No colégio aí todo mundo aprende aí, né? Que a terra surgiu do Big Bang e entrou-se por um processo de evolução, segundo a teoria da ciência.
E de fato é uma teoria, não é uma ciência, é uma teoria. Teoria, ela não é comprovada, é uma teoria. Ao contrário, ela foi criada por Deus. Segundo a revelação do Eterno ao profeta Isaías, ele a formara com a intenção de ser habitada, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o que Deus formou, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E diz o texto: eu sou o Senhor e não há outro. Meus irmãos, os irmãos sabem mais ou menos quantas terras, ou melhor dizendo, quantos planetas mais ou menos existem no universo? Aproximadamente 100 bilhões de planetas. Claro, planetas de qualquer tipo. 100 bilhões aproximadamente. Se nós pararmos para tentar alcançar a dimensão da grandeza da criação de Deus, Isaías, o profeta, diz que não é possível contar as estrelas dos céus e nem medir a areia da praia do mar. Não se sabe se tem mais grãos ou mais estrelas dos céus ou grãos de areia na praia do mar. São números incalculáveis. Incalculáveis. Imagine um Deus que criou tudo isto com apenas uma palavra: haja. E toda essa dimensão desta criação veio a existir. Irmãos, é um poder infinito, o poder de Deus. E Deus, ele é infinitamente maior do que a sua criação. Dá para tentar alcançar a dimensão da grandeza do nosso Deus? Dá para tentar alcançar? Um Deus que a Bíblia diz que os seus pés, ele está na terra. A terra é o estrado dos seus pés. E o céu é o seu trono. Sabemos que existem 3 céus, de acordo com a Bíblia: céu das nuvens, céu das constelações, céu planetário, céu da presença de Deus, céu dos céus. Imagine um Deus que ele é maior do que a sua criação. E eu pergunto aos meus irmãos: por que Deus é maior que a sua criação? Como nós sabemos que Deus é maior do que a sua criação? Como que nós sabemos disso? Na palavra. Sim, mas o que a palavra diz a respeito de Deus? Além dela dizer que ele é maior do que a sua criação, porque Salomão, ele quando fez a inauguração do templo, ele disse que céu dos céus não podem conter a glória de Deus. Mas como que nós descobrimos que Deus de fato ele é maior do que a sua criação? Pode dizer? Pode dizer? A Bíblia diz que Deus ele é Espírito. Deus ele não é composto de carne e ossos como nós temos. E por ser Espírito, ele é transcendente. Ele transcende a sua criação. Por essa razão ele é maior do que a sua criação. Por ser transcendente. Vamos lá. Aí há para nós aqui uma palavra de irmã Nilzete, a paz do Senhor Jesus, sempre conosco, irmã Nilzete, que Deus possa lhe abençoar, minha irmã. Aguarda minha irmã aqui na igreja conosco aqui, tá bom? Que Deus lhe abençoe.
Se desejar visitar hoje, terça-feira, nós estaremos aguardando minha irmã. Aqui há uma palavra de advertência para nós dentro do livro de Eclesiastes. Quando nós lemos a respeito, no capítulo 11, versículo de número 9 apenas, Salomão, ele traz uma advertência para todos nós, embora está dizendo que para os jovens em si, mas esta palavra abrange todos nós. Em outras palavras, está dizendo, olha, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Mas saiba, porém, que por todas essas coisas que você fizer, Deus te trará a juízo, ou te pedirá contas. Então, há uma advertência para nós. Cuidado. Vamos lá. A intervenção de Deus na terra, Ele, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O ser humano é muito parecido com Deus. Muito parecido. A questão do caráter que Deus implantou no homem, no ser humano, foi quebrado, foi destruído por conta do pecado que entrou no mundo, após o homem ter pecado, os nossos primeiros pais. E o pecado ele foi muito destrutivo, destruiu até a natureza, ela foi prejudicada, irmãos. Olha a gravidade do que foi o pecado no mundo. Até a natureza ela sofreu consequências por causa do pecado. Até a natureza. A Bíblia diz que ela geme. É estreito. Mas o mesmo Deus que Ele, lá no Éden, no jardim, uma delícia que Deus criou para o homem desfrutar, e que a consequência do pecado, e com o pecado a morte entrou. E já Gênesis 3,15, vamos ver aí. Gênesis 3,15. Houve essa intervenção divina da parte de Deus, porque Deus ele é Senhor da história, e Deus, quando Ele resolve intervir, Ele intervém mesmo. Quem achar, leia por gentileza. Gênesis 3,15. E por ele inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Veja que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, porque foi a serpente quem induziu a pecar. Como a serpente, ela induziu a terça parte das estrelas, como Isaías fala, capítulo 14, se não me engano. Trata também, Ezequiel, capítulo 28, fala da forma como o querubim ungido, ele induziu a terça parte do exército celestial. Então começou lá no eterno passado e chegou até o jardim do Éden e induziu o ser humano ao erro. O ser humano errou e com o erro, o ser humano ele perdeu a bênção da comunhão com Deus. Mas como Deus ele é Senhor da história, Ele já disse logo no ato lá do pecado de Adão e Eva, Deus disse, olha, da semente da mulher, e foi a mulher que foi enganada primeiro. E Ele disse, da semente da mulher vai nascer um
que esmagará a cabeça da serpente. E isso acontecerá no final dos tempos, quando a cabeça de Satanás será esmagada. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos prosseguir. Deus, Ele é Senhor da história, irmãos. Vamos continuar tranquilos, porque Deus está no comando de todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso soberano Deus. Devemos aprender a descansar em Deus, porque Deus, Ele tem o controle, inclusive da nossa vida, tá? Deus está controlando a nossa vida. Tenha certeza disto. A intervenção divina na queda, como disse, quando houve a trágica decisão de tomar do fruto daquela árvore. Olha que muitas árvores tinha no jardim, né? Mas tinha uma, apenas uma, que o ser humano não poderia tocar nela. E foi justamente aquela árvore que chamou mais a atenção de Adão e de Eva. Era o pé de maçã, né? Oi? Era o pé de maçã? Não, a Bíblia não diz que fruto era, não. Diz que era uma árvore e essa árvore tinha um fruto, mas o fruto nega. Isso aí são especulações. A Bíblia, quando ela não fala, nós devemos nos calar. Se a Bíblia dissesse é um pé de pera, seria um pé de pera. Se a Bíblia dissesse é um pé de maçã, seria um pé de maçã. Se a Bíblia dissesse é um pé de uva, como a Bíblia mostrou quando os 12 espias foram lá dentro de Canaã e trouxeram um cacho de uva. Aí a Bíblia disse que era um cacho de uva, mas o fruto lá a Bíblia não diz. Vamos lá. A intervenção divina na corrupção geral da humanidade. O texto que nós lemos da palavra introdutória de Gênesis capítulo 6, depois que ele trouxe à existência o primeiro casal, Adão e Eva, depois vieram seus filhos, e qual o nome dos dois filhos de Adão e Eva? Aí teve um que tinha um coração muito voltado para a adoração a Deus. Ele oferecia do melhor que ele tinha para o Senhor Deus, e Deus, ele sempre aceitava o sacrifício que ele oferecia, porque ele oferecia de coração. Ele tinha um coração voltado para a adoração do nosso Deus. Quem foi ele? Abel, né? Amém. Mas tinha um que ele oferecia qualquer coisa para Deus, e Deus não recebe qualquer coisa. Deus, ele é exigente no ofertar do ser humano. Deus não recebe qualquer coisa, não. Quem pensa aí que Deus recebe qualquer coisa está enganado. Deus é exigente no modo de nós oferecermos a Ele a nossa adoração. E esse outro ofereceu qualquer coisa para Deus. Quem foi? Caim. Aí Caim, Deus não recebeu o sacrifício. E por Deus não receber o sacrifício dele, ele se indignou contra Deus. Aí Deus falou para ele assim: olha, se bem fizeres para ti, mas se você não fizer bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. O livre-arbítrio, direito de escolha. Mas Caim, estava nem aí para o que Deus falava. Aí, por inveja, ele foi e matou o seu irmão Abel. Porque Abel era agricultor e Caim era pastor. Não. Caim, ele era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. E por essa razão ele matou o seu irmão.
Temos que ter muito cuidado. Sabe, o coração mau. Existem pessoas que têm coração perverso, coração mau. Existem pessoas que têm dentro do coração desejo de vingança, desejo de fazer mal a outras pessoas. Isso Deus abomina. E Deus contempla todos os seres humanos sobre a terra. Deus contempla todos. Deus observa todos. Eu creio piamente em Cristo Jesus que aqui todos têm um coração muito bom. Eu creio que todos aqui têm um coração voltado para praticarem o bem. E os meus irmãos que estão aí na casa de vocês também, eu creio também em Cristo Jesus que vocês têm um coração bondoso. Uma vez falaram para mim a respeito do coração sujo. E foi uma criança que falou a respeito do coração, que o coração ele tem que estar sempre limpo. E é isso mesmo, o nosso coração tem que estar limpo. Não podemos estar com o nosso coração sujo. E quando nós identificamos que o nosso coração está sujo? Quando que nós identificamos? Hein, João? Oi? Quando que nós identificamos que o coração está sujo? Quando ele começa com essa coisa do deve. Essa coisa do deve de fazer coisas que não é para fazer. Aí identificamos que o coração está sujo, né? Quando faz coisas que desagradam a Deus, coisas que contrariam a vontade de Deus, coisas que entristecem a Deus, aí nós identificamos que o nosso coração está sujo. E como faz para tirar a sujeira do coração? Só orando e não praticando o meu erro. Mas tem um detalhe aí também. Perdoando. Tem outro detalhe aí também. Pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pelas decisões erradas, pelos atos errados. Pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus, que perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, nos afasta de Deus. Então nós devemos sempre pedir misericórdia a Deus e não voltar a praticar. Deus perdoa, mas não trate o pecado como um bichinho de estimação. Você está sempre indo lá e acariciando aquele bichinho de estimação, aí daqui a pouco volta para a presença de Deus, pede perdão, mas vai lá de novo, faz, volta, vai, volta, vai, volta, vai. Teve uma pessoa que era servo de Deus, lá em Piabetá, minha esposa congregou junto com ele. Gostava muito de louvar ele, gostava muito de louvar. Mas ele, todo ano, ele tinha uma fraqueza que era o carnaval. Todo ano ele dava uma escapada da igreja, ia para o carnaval, pulava, aproveitava 4 dias de carnaval, depois voltava arrependido. Aí no ano seguinte, escapulia de novo, carnaval, aproveitava o carnaval, pulava, depois voltava para a igreja de novo e se arrependia. Só que teve uma vez que Deus disse, basta. Nós não sabemos se ele alcançou misericórdia, mas mataram ele. E ao matar, não sabemos se teve tempo dele buscar o arrependimento de Deus, buscar o perdão de Deus. Não sei se ele se arrependeu de fato e buscou o perdão de Deus. Deus permitiu o mal acontecer. E assim é conosco. Deus, ele dá oportunidades, várias oportunidades. Mas chega um momento que Deus diz assim, basta. E esse basta de Deus, irmãos, a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus vai dando cordas, vai só dando corda. Aí o ser humano acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, opa, está tudo certo. E Deus está dando corda. Mas chega uma hora que Deus segura a corda. E no segurar da corda é o momento que Deus está dizendo, basta, chega.
Temos que ter muito cuidado. Aí quando a mão de Deus pega, já era. Ó, fugir do ser humano. Se cair na mão do ser humano, tem um Deus que nos livra do ser humano. Porque Deus livra. Pode chegar alguém aqui agora com uma arma na mão e tentar matar alguém aqui. E Deus intervir e não permitir. Se o diabo tentar contra alguém aqui, Deus, se ele não autorizar, o diabo não pode fazer nada contra alguém aqui. Mas Deus fala assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque da mão do homem Deus tira, da mão do diabo Deus tira, mas da mão de Deus ninguém, absolutamente ninguém tira. Então tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Vamos lá. Quando do capítulo 6 de Gênesis, nós vemos lá que após o primeiro homicídio, a terra se encheu de violência, mas muita violência. A violência foi tamanha que muitas mortes foram ocasionadas. E no capítulo 6, a Bíblia diz que a corrupção e o desejo do coração do ser humano era fazer o mal somente. O ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano, ele passou a desejar fazer somente o mal, e Deus, o pecado chegou nas narinas do nosso Deus, e Deus falou que iria exterminar. No capítulo 6 de Gênesis, Deus disse que iria exterminar toda a raça humana. E Deus encontrou um homem dentro de toda aquela raça humana, que havia muita gente na época. Deus encontrou uma família. E quem foi essa família que Deus encontrou? Noé. Capítulo 6 de Gênesis, Deus encontra Noé. E Noé foi o primeiro evangelista que Deus usou na face da terra, o primeiro pregador, para anunciar uma destruição que Deus iria trazer sobre a terra. Noé tinha 500 anos na época. 500 anos. E quando Deus encontrou Noé, Deus deu as coordenadas da arca que seria construída. E ao construir a arca, Noé levou 100 anos para construir aquela arca. E penso eu que nos 100 anos, cada dia Noé dizendo, ó, virá um juízo de Deus sobre a humanidade. Deus irá acabar com a humanidade. O único jeito é entrar nesta arca. O único jeito de se livrar do juízo que Deus vai trazer, penso eu, que Noé deveria estar pregando desta forma. Olha, se arrependam e entram comigo nesta arca. Mas como que o povo iria acreditar num juízo por um dilúvio se não chovia? Não tinha, a chuva não descia sobre a terra. A Bíblia diz que um orvalho ele subia da terra e regava as plantações. Não descia, não tinha caso de chuvas, não tinha. Aí entrava aqui e saía aqui. Tanto é que só entrou na arca Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as 3 esposas dos seus 3 filhos, somente, de seres humanos, somente. Isso é uma história que eu ouvi com o de Noé, que Noé tinha feito a arca dos animais, não? Tira para poder entender. Que Noé tinha feito a arca dos animais? Noé fez a arca para os animais de seres humanos, que eu estou dizendo.
Fora os animais. Um par de cada espécie. Seres humanos, somente Noé, esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos 3 filhos. Mais um par de cada espécie. Aí, irmão, ajuntou todos os animais dentro da arca. 7 dias lá dentro. Imagine o povo rindo, zombando. Noé, seu louco. Noé, sai daí. O povo zombando. E Deus, quando a arca foi fechada, Deus a fechou por fora. Lacrou a arca. 7 dias ainda Noé lá dentro, cheio de animal. Imagine. Para toda vitória, irmãos, tem um preço. Foi o preço que Noé teve que pagar. Mas, de repente, o tempo começa a fechar, começa a trovejar, as comportas se abrem dos céus e a água começa a descer. Irmãos, tudo aquilo que Deus fala tem o seu fiel cumprimento. Números capítulo 11, quando o povo começou a reclamar no deserto, que não aguentava mais comer maná, a Bíblia diz que tinha mais ou menos 600 mil homens. E Deus falou em Moisés, dá a entender que Moisés duvida da soberania de Deus. E Deus começa a falar para Moisés: será que a minha mão está encolhida? Deus falou que ia trazer carne não um dia, nem uma semana, mas um mês inteiro. Um mês inteiro. Aí Moisés, a fé dele titubeou. Pode ter esmorecido. Aí o que Deus faz? Vai lá, outro dia. Mas sabe de onde que Deus traz? Codornizes da banda do mar. Faz soprar um vento oriental. Mas me diga uma coisa: dentro do mar tem codornizes? Não. E Deus trouxe da banda do mar codornizes. E outra coisa, na geografia bíblica diz que a distância era tão grande que era 30 quilômetros de codornizes. Mais ou menos, quase 1 metro. Deus é maravilhoso. O poder de Deus. Mas a Bíblia também, ela dá um detalhezinho aí. E acabou com muita gente ali. Ó, Deus conhece todas as coisas perfeitamente. Não conhece uma coisa melhor que a outra. Todas as coisas lhe são bem conhecidas. Nunca descobre alguma coisa maravilhado. Nada o surpreende. Veja, que Deus maravilhoso, né? Deus conhece tudo perfeitamente. E não conhece uma ou mais. Ele conhece todas as coisas igualmente. E nada surpreende a Deus. A Bíblia diz mesmo que para Deus não há nada novo debaixo da terra. Deus já conhece tudo de antemão. Ô pastor, sim. Você está falando da água, né? Aí tu ficou Noé, né? Nós, sua família. Aí foi acabou o dilúvio, ele saiu para fora, ficou fazendo história na terra? Ao acabar o dilúvio, a partir novamente procriou a partir de Noé de seus filhos. Vamos lá. Como não há nada, vamos continuar. Deus, ele sempre há de intervir no processo da história aqui na Terra, seja no universo. Deus, ele há sempre de estar intervindo em algumas situações, como essa que nós vamos ver agora no final dos tempos. Nós, em particular aqui da ADENE, sabe que Deus há de trazer uma intervenção divina dos céus. Deus há de trazer, porque Deus, ele é Senhor,
E nós nos alegramos muito, porque Deus, Ele é fiel, Deus é fiel, e Deus, Ele trará tudo no momento exato, no momento certo. Deus trará esta intervenção. Deus, Ele trouxe a intervenção na redenção de Israel. Os irmãos se recordam que quando Deus fez a promessa a Abraão, no Gênesis capítulo 12, depois Deus vai desenvolvendo a promessa, porque a promessa sempre tem um ponto de partida. Deus fala e a partir daí Deus vai desenvolvendo o mistério da promessa. E chegou um tempo que Deus falou para Abraão que a descendência dele seria peregrina e forasteira na terra, mas que a quarta geração de Abraão, Deus iria arrancar com mão forte do cativeiro. E Israel esteve sendo escravizado em terras estranhas e passou 400 anos lá. Mas a intervenção divina de Deus tirou Israel dentro do Egito rumo à terra da promessa. E isso aconteceu. Também a questão da intervenção divina e o plano salvífico. Sabe? A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, no Jardim do Éden, ali o pecado ele trouxe uma separação entre Deus e a humanidade. Porque a única coisa que pode nos separar da presença de Deus, nos tirar da presença de Deus, é o pecado. Mas Deus, Ele trouxe uma intervenção divina para novamente abrir a porta de acesso que estava fechada. Essa porta foi aberta novamente. E João, onde foi aberta essa porta de acesso? Onde foi aberta a porta? Oi? Onde foi aberta a porta de acesso? Estava fechada para o ser humano. Ela se abriu novamente. E aonde? Não. Não. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida, na cruz do Calvário, essa porta ela foi aberta mais uma vez para o ser humano. Mas vai conhecer aqui, ó. Aqui o ambiente, meu irmão, vai conhecer a palavra que vai ser bênção. Nesse ambiente aqui, nos cultos, na escola bíblica dominical, vai ser o momento que meu irmão vai estar compartilhando a palavra, vai estar se alimentando e Deus vai lhe abençoar. Lá no Calvário, o Senhor Jesus ele bradou: Tetelestai, está consumado, está pago. E ali o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a cortina da separação ela foi rasgada e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Antes o acesso era através dos sacerdotes, só eles podiam entrar no Santo dos Santos, o local que representa a glória de Deus. Hoje não, hoje qualquer um de nós. E temos nosso local de comunhão com Deus dentro do nosso lar, temos aqui na igreja. E qual a forma de acesso? Coração contrito, quebrantado. Entramos na presença do Senhor, nos alegramos da presença dEle. Ele começa a dialogar conosco, começamos a sentir a presença dEle, a alegria dos altos céus, começa a nos envolver, começa a ministrar os nossos corações, a alegria começa a vir sobre nós. Essa é a presença de Deus. E todos nós temos esse acesso hoje. Muitos dizem: pastor, ore por mim, pastor, ora por mim. Não sabe ele, não sabe ela que
ele mesmo, ela tem um acesso para conversar com o Papai do Céu, para dialogar com o Senhor, para manter um vínculo de amizade com Deus, porque Deus ele quer ser o amigo, ele quer ser amigo do ser humano, porque Deus chamou um homem de amigo. Se Deus chamou um homem de amigo, podemos ser amigos de Deus também. Jesus mesmo falou: não vos chamareis mais servos, mas tenho chamado de amigos. E Jesus é Deus. Nós podemos nos tornar amigos de Deus, mas Deus procura alguém que de fato seja sincero para com Ele. Sabe quando nós conseguimos alcançar o coração de Deus? Quando nos tornamos sinceros com Deus. E Deus ele quer estreitar esse laço de amizade com todos nós. Deus chamou Abraão: Abraão, meu amigo. Já pensou que título maravilhoso, glorioso? Abraão tinha seus particulares com Deus. Abraão tinha uma amizade muito estreita com Deus. Pastor, engraçado, eu sou santo do Múcio também, me conhece da pista, né? Tipo assim, engraçado, para andar com coisa ruim é fácil demais, entendeu? Aí para andar com Deus é difícil, entendeu? Aí você começa a andar com Deus, parece que coisa ruim, botou certas coisas na sua frente, você tem que cortar a caminho até no telhado. Desse jeito, é desse jeito. Tem que ser assim. Entendeu? Porque parece que ele é tão estratégico o inimigo, que ele gosta que você é mais perto. Entendeu? Porque na luta do capeta, ele falou, no capeta dança samba, estaria aí. Vai parar com Deus, fica complicado. Só a misericórdia de Deus mesmo. Mas aí tem que se esforçar. Porque a própria Bíblia diz: foge, corre da aparência do mal. Tem que se esforçar. Olha só, a palavra de Deus diz assim que a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde agora, pós João Batista, todo homem emprega força para entrar no reino dos céus. Tem que fazer força. O céu ele é tomado à força. Se não fizer força, não consegue. Tem que se esforçar em muita coisa mesmo. Tem que lutar para poder alcançar o céu de glória. Porque o céu de glória ele será alcançado através de muito esforço e muita luta. Pastor, mas naquela época, nem não agora, que vocês ouviram coisa ruim. Sempre foi estreito. Naquela época não tinha dó, não tinha coisa. Sempre foi estreito. Naquela época não tinha dó. Sempre foi estreito. Vamos lá. Vamos para a última parte da escola bíblica dominical, que fala sobre a intervenção divina nos últimos dias. Veja aqui, irmãos, ó. A segunda vinda de Cristo a este mundo é mais uma intervenção divina na história da humanidade. Ela acontecerá em duas fases distintas. Não sei se meus irmãos se recordam. Para a primeira vinda do Senhor Jesus, para a sua primeira vinda, ela foi precedida de um tempo exato, uma época exata, até a cidade. Deus usou os profetas para Miqueias falou da cidade. Isaías falou como seria, capítulo 9, versículos 6 a 9, como seria o processo do nascimento do Senhor, da encarnação. E outros profetas mais, como Daniel, falou o tempo exato, contando os dias. Já para a sua segunda vinda, na sua primeira fase, porque se darão de duas fases a sua segunda vinda, na sua primeira fase haverão dois acontecimentos, mas ela será precedida de sinais. O Evangelho de Mateus capítulo 24 mostra ali que a sua segunda vinda, na sua primeira fase, se dará de sinais que apontarão que o arrebatamento está se aproximando. Ali você pode ler que você vai encontrar os sinais ali. Ela se dará de duas maneiras. Primeiro, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso num estalar de dedos, num piscar de olhos.
Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão com seus corpos gloriosos. E Paulo disse: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então os mortos ressuscitam e nós teremos nosso corpo transformado em corpo glorioso e iremos ao encontro do Senhor nos ares, e haverá ali nos ares o casamento do Senhor com a sua igreja. Já na sua segunda vinda, na sua segunda fase, será no final da grande tribulação, quando os santos anjos, que somos nós, que seremos como os santos anjos de Deus, nós viremos com o Senhor Jesus em glória, no final da grande tribulação. O Senhor Jesus irá livrar Israel, que estará sendo quase todo destruído no final da grande tribulação, e haverá livramento para a nação de Israel. Depois da sua segunda vinda, da sua segunda fase, após livrar Israel, haverá o julgamento das nações que entrarão para o milênio. Algumas nações serão destruídas, outras entrarão para o milênio, porque o anticristo vai ajuntar todos os exércitos de todas as nações no vale de Jeosafá, ou vale de Megido, ou Megido. E lá haverá o grande conflito, que alguns dizem que será a terceira guerra mundial. E lá o Senhor Deus, no final, quando esta guerra tiver já para acontecer, todos os exércitos para destruir Israel, veja, em Zacarias, Deus, Ele mesmo diz que Ele ajuntará todos os exércitos de todas as nações no vale de Jeosafá. E ali, Deus ele vai se revelar à humanidade, através do Senhor Jesus Cristo. É quando Apocalipse diz que todo olho o verá. É nesse momento que todo olho vai ver o Senhor Jesus descer dos céus em glória com seus santos anjos. Toda a terra vai ver este acontecimento. Será em tempo real. E ali o Senhor se manifestará a toda a terra. E após o julgamento das nações, para entrar no milênio, haverá o reinado milenial de Cristo, governando com a Jerusalém celeste, que vai descer e vai pairar. Zacarias fala sobre, o profeta Zacarias vai pairar sobre a Jerusalém terrena, e dali Cristo vai reinar no seu reino milenial. Mas antes da entrada do milênio, Satanás vai ser preso. Ele vai ser preso, e no final do milênio ele será solto mais uma vez. Ele vai tentar mais uma rebelião contra Deus, vai tentar seduzir aqueles que nascerem dentro do milênio, que não vão ter a influência do pecado, não vão viver sob a influência do pecado, e no final do milênio ele vai novamente ser solto e vai tentar mais uma rebelião. E aí ele vai ser lançado no lago de fogo eternamente, sabendo que os dois a inaugurarem o lago de fogo será o anticristo e o falso profeta, que serão lançados primeiramente no lago de fogo, serão os dois, e no final do milênio Satanás. E aí a restauração de toda a terra, quando Pedro fala que teremos novos céus e nova terra, a terra passará por um processo de purificação através do fogo, e entraremos no estado eterno, que será por toda a eternidade. Não haverá mais influência de pecado, não haverá mais nada, só presença de Deus, desfrutando das bênçãos, o que Deus planejou lá no eterno passado, quando criou a terra original, quando criou tudo para a glória dele, que houve a intervenção do pecado. Novamente Deus vai restaurar esse estado, e nós vamos entrar num eterno e perfeito estado, que será uma bênção muito grande. Mas para isso é maravilhoso demais. Toda a eternidade, por toda a eternidade, na presença de Deus, é maravilhoso demais. Agora temos que nos esforçar para nós conseguirmos vencer, porque é uma conquista. Nós devemos conquistar
o céu de glória, através do esforço, através da dedicação, através de renúncia, todo dia renunciando. Quem anteriormente fazia coisa errada não pode fazer mais. Se bebia, se fumava, se drogava, não pode mais voltar a essas práticas. Tem que rejeitar isso tudo, tem que renunciar isso tudo e tem que vir para a presença de Deus. Somos falhos, somos pecadores, mas temos que nos tornar pecadores arrependidos, arrepender de fato. Senhor, me ajuda, não quero mais cometer isso, não quero mais fazer isso. Senhor, me ajuda a não fazer mais. E estar na presença de Deus, porque o que está aguardando aqueles que perseveram na presença do Senhor, aqueles que insistem na presença do Senhor, o que está aguardando é maravilhoso demais, é muito maravilhoso. A Bíblia dá uma descrição razoável, mas quando nós contemplarmos mesmo, irmãos, é a coisa maravilhosa demais. E mais ainda, mais maravilhoso ainda, será ver o Senhor face a face, poder chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer o Senhor Jesus de perto. Irmãos, se hoje, só de falar do nome do Senhor já há uma alegria que contagia o nosso ser, já é maravilhoso falar do nome do Senhor Jesus, ver as maravilhas que Jesus opera, ver os sinais que Jesus faz. Imagine ver o Senhor face a face, poder tocar no Senhor, abraçar o Senhor, porque creio que Ele permitirá nós dar um abraço nele. Imagine, irmãos, como será maravilhoso demais poder ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu e esse rapaz da Bíblia, que eu comprei a Bíblia com ele, eu pedi para o Senhor, segunda-feira, nós dois vivemos uma experiência que aquilo eu vou levar para o resto da minha vida. Estávamos no vale, eu e ele orando um do lado do outro. De repente, no nosso meio, nós estávamos a distância mais ou menos de uns 60 centímetros. De repente, no nosso meio, subiu aquele clarão, mas um clarão tão forte, um clarão que a gente estava de olho fechado. Nós dois olhamos ao mesmo tempo, nós dois vimos a mesma coisa. Uma pessoa com um corpo glorioso, de joelho dobrado no nosso meio. Pastor, imagina 2 homens, pai de família, cair no monte chorando, porque era algo tão glorioso, e pela misericórdia, de vez em quando Deus nos mostra o anjo, mas daquela maneira eu nunca vi na minha vida, porque eu tentava olhar, aquela claridade não deixava, e eu fazia assim, e ele fazia do outro lado, e nós tentávamos olhar e não dava. De repente, todo mundo parou assim, ficou olhando para a gente, o que está acontecendo? Aí nós falamos junto, nós vimos. Amém. Deus é maravilhoso. Chega a arrepiar todo, algo glorioso. Deus é maravilhoso. E Deus, quando Ele permite o ser humano ver, é maravilhoso demais, é muito maravilhoso. Mas tudo isso se dá através de uma comunhão com Deus, através de uma aproximação de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus vai se aproximando de nós. E se nós, porventura, começarmos a afastar de Deus, Deus se afasta. Deus é assim. Então, Deus nos exorta nessa manhã a nos achegarmos mais a Ele, a buscarmos mais Ele, a nos envolvermos mais na presença dEle, porque é maravilhoso demais. Meus irmãos, nós iremos concluir a escola bíblica dominical nesta manhã, e convido aos meus irmãos a buscarem mais ao Senhor, a estarem mais na presença do Senhor, e sabendo sempre que Deus, Ele é Senhor da história. Deus, Ele é aquele que intervém na história. E saiba que Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Nada foge ao controle de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar nesta manhã. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Vamos agradecer a Deus. Que você aí na sua casa venha ser abençoado pela presença do Deus, do Senhor Jesus neste dia, do Deus maravilhoso. Assim como nós estamos sendo abençoados por Deus, que você também possa receber as bênçãos de Deus aí no seu lar. Nós iremos agradecer a Deus. Eu peço ao presbítero Jefferson que ore ao Senhor, para nós irmos para os nossos lares, debaixo da bênção do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos te louvar, te engrandecer, Pai. Muito obrigado, meu Senhor.
por esse estudo abençoado por Ti. Meu Pai Senhor, celeste, pela Sua infinita misericórdia, Pai. muito obrigado, Senhor. Na Sua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus meu Pai bendito, neste celeste. momento eu venho lhe pedir, Senhor da glória, nos Meu dê um domingo Deus. abençoado por Ti, Senhor da glória, com as nossas Abençoa, famílias, Senhor. nossos parentela. Deus querido, que à noite, Senhor, o Senhor Abençoa, nos dê Pai um culto racional a celeste. Ti, Senhor da glória. Meu Deus. Que nós possamos, Pai, entrar por essas portas, Senhor, para Te adorar, Graças te para damos, Te meu Pai glorificar, celeste. para Te oferecer, Pai amado, culto, Senhor da glória, e adoração ao Deus. Senhor, Pai bendito. Senhor, fica conosco, Pai querido, no restante deste dia, Senhor. Graças a Nos Deus. livra de todos os males, Senhor, astúcia, Pai querido, porque, Senhor, cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que Glória. consola, no Deus que exorta, no Deus, Pai, que cura, no Deus que liberta, Graças a Deus. no Deus que muda a história, Senhor. Deus, fica conosco, Pai querido, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Logo mais nós estaremos aqui, 7 horas da noite. Convido você no seu lar, se desejar participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aguardando a sua presença. Ou seja, você que participou da Escola Bíblica Dominical, se desejar participar do culto logo mais à noite, às 7 horas da noite, aguardamos a sua presença. Vamos estender as mãos. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus, e todo aquele que tem essa esperança viva no seu coração, digam juntos comigo, amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus.